Querida Will, você tem muito a dizer, mas às vezes não se sente confortável para conversar sobre tudo o que você pensa com alguém? Eu também. Então seja bem-vindo ao seu espaço seguro, onde você vai me ouvir desabafar, chorar, rir, conversar ou simplesmente jogar papo fora sobre coisas que acontecem aqui, mas que eu sei que você pode estar passando também. E no episódio de hoje, eu sei a hora de me retirar? Esse é um episódio que ele não veio roteirizado como os outros. Eu tô gravando ele numa situação meio atípica. Acabou de passar a semana de carnaval e eu estou com Covid. Cara, juro, gente, em pleno 2024. Como vocês podem ver, hoje não tem nem taça, hoje tem um galão de água, porque eu tô tendo que me hidratar muito nesse meio tempo. E eu acho que vocês também tá dando pra perceber um pouco que a minha voz, ela tá um pouquinho fanha, né? Tipo assim, tá diferente do que normalmente ela é. Mas eu senti muita necessidade de falar sobre esse assunto, porque esse assunto meio que voltou à tona na minha vida. Eu sinto que é um tema que tá sempre na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que quis permanecer em certas situações e me coloquei em certas situações por conta do medo de sair delas, ou porque eu queria testar até onde eu ia conseguir chegar, até o que eu ia conseguir conquistar estando naquela situação. E saber a hora de se retirar tem um valor tão grande e é tão importante no processo de cuidar de você mesmo e de entender você mesmo. Porque muitas vezes a gente quer insistir em algo. A gente muitas vezes quer muito fazer dar certo. E a gente sempre tenta se sabotar falando, mas eu nunca fiz o suficiente. Mas se eu tentasse mais uma vez? Só que se você parar e olhar pra trás, será que você já não tentou várias vezes e só não deu certo? E tá na hora de você se retirar dessa situação. Eu estou vindo aqui porque é literalmente um assunto muito sensível pra mim. Pelo fato de que eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em me retirar. Mas que eu sinto que eu venho aprendendo. Tem uma situação na minha vida que eu não consigo me retirar de maneira nenhuma. Se eu conseguir me retirar, é retirar, tipo assim, por um tempo e depois essa situação volta. Não sei o que acontece, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. De uma maneira enigmática, porque não é uma situação que eu falo abertamente, assim. É uma situação que acontece comigo mais fechado, uma questão minha mais íntima, que quem sabe, sabe. Quem tem que saber, sabe, e é isso. Muitas vezes a gente tá em situações que, dependendo, a gente nem quer estar. Ou muitas vezes a gente está em uma situação que a gente quer estar ali, só que se a gente olhar a fundo, a gente não pertence mais àquele lugar. Porque é muito confortável a gente estar num ambiente, crescer naquele ambiente, por exemplo, com amigos mesmo, sabe? Você pode ter tido uma amiga de infância que você cresceu, você passou por milhões de situações com ela, só que vocês cresceram, vocês mudaram, porque todo mundo muda. E aconteceram certas situações que, sei lá, não condizem com quem você é hoje, sabe? Uma amiga que hoje em dia não tem atitudes que você concorda, não tem pensamentos que você concorda, e já passou da fase da conversa do tipo comunicação, isso a gente consegue resolver, isso não tem problema pra mim. Tem um momento que simplesmente aquela pessoa que você achou que ia estar sempre ali por você, com você, do seu lado, não é mais aquela mesma pessoa. E não tem problema você ir embora. Eu acho importante falar isso porque eu sempre fui a pessoa que fui deixada. Em relacionamentos, em amizades, eu era o tipo de pessoa que fui abandonada, de certa maneira. E crescendo, estando em situações, eu nunca tomava partido de ir embora de uma situação. Eu não queria, porque na minha cabeça já era inevitável que eu ia sair dali. Só que eu não queria ter que tomar essa atitude pra me retirar daquele lugar. Por conta disso, eu me enfiei em cada buraco pra receber o mínimo de atenção, pra receber o mínimo de carinho, o mínimo de respeito, pra receber o mínimo. Só porque eu não queria me retirar,
que eu saí de lá muito mais desgastada do que, de fato, se eu tivesse dado um passo para trás e ido embora. Meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha 9 anos de idade, né? Eu era uma criança e eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Crescendo, a gente vai entendendo um pouquinho mais do que de fato acontece, né, na nossa família, do que de fato aconteceu. Se você tem pais divorciados e você era uma criança quando isso aconteceu, você com certeza sabe do que eu tô falando, do sentimento que eu tô falando de do nada a sua vida vira de cabeça pra baixo e simplesmente você não pode fazer nada em relação a isso. E você não entende o que tá acontecendo. Eu sinto que o meu problema de me retirar dessas situações também vem disso, pelo fato de que eu não me tirei daquela situação. Me tiraram daquela situação e parece que desde então eu fui tentando arranjar uma base pra mim, um lugar de fato confortável, um espaço seguro que eu não sinta a todo momento que eu vou ser arrancada dali. E eu sou uma pessoa um pouco insegura em relação às minhas relações. Eu sempre tenho muito medo de ser machucada, eu sempre tenho muito medo de não dar certo, eu sempre tenho muito medo de fracassar e das coisas fracassarem na minha vida. E eu sinto que, querendo ou não, ter crescido sem de fato sentir que eu tinha esse espaço seguro me fez piorar em relação a isso. E quando eu comecei a terapia, enfim, eu fui aprendendo mais sobre mim, eu entendi que nem todo mundo ia embora da minha vida, mas que de algumas situações eu ia ter que ir embora pra cuidar de mim. Então, tiveram algumas amizades que chegaram no momento da minha vida que eu simplesmente senti que não funcionavam mais, que não pertenciam mais à minha vida, que eu tava suportando certos comportamentos que não me agregavam mais, que não me faziam bem mais, e que eu tava ali só pra falar que eu tinha uma amiga, ou mais amigas, ou um ciclo maior de amizades. E eu me afastei dessa situação, conseguindo me afastar dessa situação, eu consegui entender aos poucos a importância, sim, de se retirar de certas situações. Porque, de fato, às vezes a gente se bota e a gente permanece em lugares que a gente não deveria permanecer simplesmente pelo que o outro pode estar pensando, ou até mesmo pelo que a gente pensa que aquilo ali significa, só que aquilo ali não significa mais aquilo que a gente queria que significasse. Ou aquilo ali não faz mais sentido pra quem você é agora. Eu acho que nesses momentos, seguindo a mesma linha que eu falei no último episódio, que eu não sei se vocês escutaram, mas eu falo sobre portas, sobre escolhas. Eu acho que essa questão, essa escolha de você se retirar de uma situação, de você sair de um lugar, de você se movimentar pro que não é confortável, é uma escolha. E é uma escolha que você escolhe o mais difícil. Porque às vezes é muito mais fácil você só ficar ali naquela situação, mesmo você estando sendo machucada diariamente, no cotidiano, você estando ali sendo machucada, não gostando das situações, é muito mais fácil você ficar ali do que sofrer e se retirar de lá e viver coisas diferentes. Eu entendo isso porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu entrei numa relação que durou até meus 15 anos. Foram 2 anos e meio de relação. E foi com uma pessoa que hoje em dia, enfim, é um amigo meu, mas que naquela época foi uma pessoa que não me fez bem sei lá, no nosso relacionamento ele me fez bem 2%, que foi o início, que era aquele início de lua de mel, que não tinha nada errado, né, obviamente, mas o resto do relacionamento inteiro foi horrível, porque foi meu primeiro relacionamento de fato, assim, minha primeira relação de fato, que eu achei que eu tava completamente, perdidamente apaixonada e amando a pessoa. Tava apaixonada, mas aquilo ali não era amor. Crescendo eu entendi isso, era realmente uma paixão que não era saudável. Por 100% daquele relacionamento eu me senti insuficiente e senti que eu não merecia estar ali. Sim, eu fui traída, eu me senti muito culpada, eu me sentia muito insegura, só que eu não ia embora. Eu não ia embora porque eu era manipulada, eu não ia embora porque aconteciam situações que eu achava que eu nunca ia sentir por outra pessoa o que eu senti por essa pessoa.
O que é muito hilário de falar, porque hoje em dia eu tô numa situação que eu falo assim, caraca, realmente, eu nunca vou sentir algo que nem eu senti por uma outra pessoa, completamente diferente. Mas enfim, eu não queria sair daquela situação porque eu achava que eu nunca mais ia viver um amor. E a minha prioridade quando eu tinha 13 anos de idade era viver um grande amor. Pra mim, a minha vida ia assim, girar em torno do viver um grande amor da minha vida, porque pra minha vida era só isso, viver um grande amor e ser feliz pra sempre, criança que cresceu com Disney. Então, logo de cara, na vida amorosa, assim, eu vivi um relacionamento em que eu não soube me retirar, até um ponto que eu estive completamente sozinha, que eu estive sem contato com ele direito, que eu tinha me afastado de todas as minhas amigas, porque quando você tá num relacionamento tóxico, você não vai escutar o que os outros têm pra dizer pra você. Você vai, tipo assim, ah, beleza. Você vai, ouvir, mas vai entrar por aqui e sair por aqui. Você só sai de um relacionamento tóxico quando você entende que você está em um... Quando chega. E o chega vem, às vezes, numa terça-feira de manhã. Ou vem numa quinta-feira à noite. Vem num sábado à tarde. O chega vem em momentos aleatórios. E o chega veio pra mim no momento aleatório em que eu estava completamente sozinha e isolada. Eu tava viajando, tipo assim, por isso que eu tava isolada. Então, quando eu me retirei dessa situação de certa maneira, tipo, indiretamente, eu saí daquela situação porque era uma pessoa que estudava comigo, era uma pessoa que estava no meu ciclo de amigos, era uma pessoa que eu falava todo dia, era uma pessoa que eu via todo dia. Então, o contato ali era intenso, assim, intenso. Então, quando eu me retirei dessa situação nas férias, viajei e me isolei daquilo e olhei aquela situação por um terceiro olhar, uma terceira visão, falei, cara, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Tipo assim, aquilo não cabe mais na minha vida. Eu não quero mais viver isso. Eu não mereço mais viver isso. Esse não é o amor que eu quero viver. Então eu voltei dessa viagem e depois de uma prova de geografia, eu acabei com esse relacionamento. Então foi um relacionamento que eu fui até o meu limite, assim. O meu limite de confiança, o meu limite de autoestima, o meu limite de solidão, o meu limite de tudo, de chifre, o meu limite de tudo, eu fui naquele relacionamento. Quando eu consegui me retirar, eu virei uma pessoa completamente diferente. E no sentido de que eu evoluí. Hoje em dia eu sou completamente diferente da pessoa que se tornou diferente, mas eu evoluí. Eu consegui entender a importância de não ter que esperar o outro te tirar daquela situação, porque você pode fazer isso por você mesma. E de uma maneira positiva. E óbvio que vai doer, que vai machucar, que vai rasgar seu coração sair de uma situação em que você ama uma pessoa, que você tem um carinho, que você tem um laço, que aquela pessoa mexe com você. Mas às vezes você só precisa sair dali e se libertar. Porque quando você olha pra trás depois que você se liberta, você fica chocado com as coisas que aconteceram com você. Enfim, o Doug veio aqui porque tá trovando e ele fica nervoso, mas quando você sai dessa situação, você olha pra trás e você vê o que você se deixou passar, é tão assustador e é tão triste, porque você fala assim, gente, como é que eu me deixei viver isso só porque eu tava com medo de sair dali? Só porque eu tava com medo de não sentir o mesmo por outra pessoa. É muito complicado porque nesses momentos de escolha, obviamente, quando a gente escolhe algo, a gente cede alguma coisa de alguma forma. Pode ser a mínima coisa possível, uma coisa que você de fato não liga e você vai estar cedendo. Ou pode ser algo de grande valor pra você, mas que você vai ter que ceder por você, pelas escolhas que você faz. E se retirar de uma situação, você sempre vai estar escolhendo por você. E você sempre vai estar cedendo alguma coisa. Recentemente eu tive alguns atritos com a minha família. Em relação a muitas situações. Eu optei por me afastar. E todo mundo tava falando, tipo, ai, você está muito afastada. Só que ninguém chegou e perguntou assim, por que você tá se sentindo assim? Qual é seu real sentimento em relação à situação? Por que você tá assim? Não, chegaram com os dois pés na cara falando, não, você tá se afastando. Ninguém sentou
e me escutou. Eu me retirei de algumas situações, eu me privei de certos eventos, de certos domingos de almoço, de certos jantares, de certos momentos de contato, pelo simples fato de entender que se eu fosse, eu ia me desgastar emocionalmente. E eu estou num momento da minha vida que já basta o resto dos outros pontos da minha vida pra me desgastar, entendeu? Eu só preciso de pessoas seguras, pessoas que me façam feliz, pessoas que me escutem, pessoas que têm carinho por mim, pessoas que se importem comigo ao meu redor e situações que me confortem de alguma maneira. E não tô falando que é tipo assim, eu quero que minha vida seja um grande morongo e que tudo na minha vida tem que estar sempre 100%, porque não é assim que a vida funciona. Mas eu estou falando que eu me privei de certas situações, certos eventos, porque pra mim simplesmente não valia mais a pena gastar a minha energia naquelas situações. E eu me afastei, porque era pra mim o certo a se fazer. E pra mim foi o certo a se fazer. Porque eu me afastando, eu consegui me tranquilizar. Porque quando eu tava perto e vivendo mais daquilo, eu estava sendo reativa, eu estava sendo grossa, eu estava sendo estúpida. E aquilo ali, não acho legal tratar ninguém. Mesmo se você odiar a pessoa, não é legal você tratar ela mal e com desrespeito. E eu tava começando a ser assim. Por mais que a pessoa estivesse sendo desrespeitosa comigo também, eu estava sendo assim, e eu preferi simplesmente me afastar, e por isso fui julgada, mas julgamento eu sei que sempre tem, então eu já tô relevando em relação a isso. Mas continuando, é sobre saber simplesmente se retirar, porque, cara, tem situações que se você literalmente parar 3 segundos pra pensar, você fala assim, gente, eu não caibo mais aqui. Eu não sinto que eu tenho que ficar aqui mais. Eu não tenho que ficar aqui mais. Eu posso levantar e ir embora. Eu não mereço passar por esse tipo de situação, sabe? Só porque, sei lá, só porque é minha família, só porque é uma amiga de muitos anos, só porque é um cara que eu amo, só porque, sei lá, é um cara que minha família gosta, só porque é uma pessoa que a minha família gosta, que meus amigos gostam. Você tá gostando do que você tá vivendo? Você tá satisfeita com o que tá acontecendo nessa situação na sua vida pra você ficar? Ou você tá ficando por outros motivos que não tem a ver com o sentimento que você tá tendo? Porque uma coisa é você estar numa situação em que você tá se sentindo bem, aconteceu uma leve situação ali que dá pra ser resolvida com comunicação, dá pra ser resolvida com cuidado, com carinho, com atenção, com de fato mudanças, sabe? Dá pra ser alterado. Uma coisa é isso. Outra coisa é uma situação que está acabando com você mentalmente, que você está se desgastando, que você está se sentindo um lixo, que você não está se sentindo bem, mas que você está ali para suportar e viver aquilo pelo outro. E pelo outro, seja a pessoa que você está compartilhando aquela situação, sejam o outro, as pessoas que você acha que vão falar dessa situação. Porque eu acho que muitas vezes a gente fica dentro de relações, dentro de situações, muito pelo que o outro vai pensar. No sentido de, nossa, se eu sair eu vou machucar muito alguém. Tipo, eu vou machucar muito essa pessoa. Nossa, mas se eu sair, tipo, vai todo mundo perguntar o porquê. Nossa, mas... E quem que tá vivendo a situação? Não é você? Você tem que saber se você quer se retirar ou não dessa situação. Você que tem que saber se é o certo ou não você se retirar da situação. Não são os outros, o que os outros vão pensar. Você estando ali dentro, você não estando ali dentro, as pessoas vão falar da sua vida. As pessoas amam falar da vida dos outros. Já falei muito sobre isso aqui. Saber se retirar é realmente esse momento em que você sabe que você precisa sair dali, mesmo achando que você não sabe, ou se fazendo. Mas você sabe que você precisa sair dali, só que você tem muito medo do que os outros vão pensar. Eu estive em um relacionamento durante um bom tempo, meu último relacionamento. Eu amava muito a pessoa, só que eu não estava mais apaixonada pela pessoa e não funcionava mais aquele relacionamento na minha vida. Foi uma pessoa que me fez muito feliz, uma pessoa que me acrescentou, que me agregou, que me ensinou muita coisa, que eu ensinei muito a ela, que a gente compartilhou momentos lindos, maravilhosos juntos. Só que simplesmente a chama acabou. E não foi algo que conseguiu ser resolvido, não foi algo que conseguiu ter a manutenção. Não conseguia mais. E eu
fiquei muito cagada. Tipo assim, cara, eu não quero ter que dar esse primeiro passo de sair dessa relação, porque eu sei que a pessoa vai ficar muito machucada. E eu tenho um carinho muito grande pela família dessa pessoa. Essa família, ela tem um carinho muito grande por mim. E aí eu fiquei assim, cara, será que eu saio? Será que não? E aí eu fiquei por semanas empurrando com a barriga esse relacionamento que já não estava me fazendo bem. Até o momento que eu fiquei tão... Eu tava, tipo assim, eu tava exausta. E aí chegou um momento que eu, tipo assim, cheguei a ficar com nojo. Chegou um momento que eu me senti, tipo, mal, que eu não queria mais, que eu tava olhando com raiva. Eu fiquei tão apática até que eu só consegui terminar literalmente numa terça-feira de manhã. Sabe? Então, às vezes a gente quer ficar tanto ali naquela situação, que a gente vive algo tão ruim só pelo medo de ir embora e encontrar algo melhor, ou pelo medo do desconhecido, de estar sozinha. Eu tinha um pavor de ficar sozinha também, de como eu ia me sentir. Quando eu terminei esse relacionamento, quando eu saí, quando eu me retirei dessa situação, eu me senti livre, e me senti feliz, e me senti leve, porque era o que eu fiz por mim, sabe? Não era que aquela pessoa me desgastava, mas aquele relacionamento simplesmente não funcionava mais e tava ocupando um espaço na minha vida que eu não queria naquele momento. Então aquilo estava me desgastando. Então a minha decisão de sair, de me retirar, me fez me tornar uma melhor versão minha que... Pô, cara, hoje eu olho e falo assim, gente, eu tenho muito orgulho de mim, das minhas escolhas. Eu tenho muito orgulho de ter saído dessa situação e ter ficado bem por um tempo. Porque vem, dói, machuca. Depois de um tempo tranquila, veio a dor. Veio e me pegou assim, acabou comigo, me tacou no fundo do poço. E eu fiquei muito mal, chorando por dias. Mas é normal quando você se desliga de uma relação, é normal você olhar pra trás e você sofrer porque você amava muito a pessoa, porque você era apegada às memórias com essa pessoa, porque era linda a história de vocês, porque vocês viveram momentos maravilhosos, porque ela tinha um papel muito importante pra você. É muito mais difícil você se desvencilhar do papel que a pessoa tinha na sua vida do que de fato a pessoa. Eu falei isso pra uma amiga minha que tava passando por um término agora, e eu falei exatamente isso pra ela, porque às vezes a gente foca tanto no papel que aquela pessoa tem pra nossa vida que a gente esquece de fato o que ela tá trazendo pra gente hoje. Então é muito importante a gente saber a hora de se retirar. E eu acho que muitas vezes a gente permanece em relações simplesmente porque a gente acha que a outra pessoa quer muito que a gente fique. Ou porque a gente sente que tem coisas que nos prendem ali. Agora a gente vai pra situação enigmática, porque eu não sei como é que eu vou falar dela sem deixar tão clara a situação que ela é. Existe uma pessoa na minha vida há muito tempo. Meu Deus. Era uma vez, há muito tempo atrás. Brincadeira. Mas existe uma pessoa que está na minha vida há muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo. Que ela surgiu de uma maneira aleatória. De uma maneira que eu nunca ia pensar que uma pessoa ia surgir assim na minha vida e ter esse papel que tem. Uma pessoa que eu desenvolvi uma relação, que eu desenvolvi um carinho, que eu desenvolvi um afeto, uma pessoa que eu me apaixonei, que não deu certo desde a primeira vez que aconteceu algo. E é uma pessoa que a gente tá sempre sentindo que a gente tá no momento errado pra gente se encontrar. Então, a gente fica sem se falar, e a gente se fala, e a gente fica sem se falar de novo, aí a gente se fala, e a gente não se vê por anos, e aí a gente se reencontra, e aí a gente, sei lá, a gente conversa, e a gente fica sem se falar, do nada responde um negócio um do outro, aí se encontra, e é... Só que é uma pessoa que eu literalmente nunca senti nada igual por outra pessoa. É uma pessoa que eu tenho uma ligação, que eu tenho um laço, que eu tenho um afeto, e eu não sei se isso é recíproco, eu estou falando na minha visão. É uma pessoa que eu tenho um carinho, é uma pessoa que eu não consigo me desvencilhar. E é uma coisa que eu falei, inclusive, com a terapeuta essa semana. Porque me irrita porque eu queria muito me retirar dessa situação, e eu já me retirei algumas vezes. Tá, isso eu queria falar sobre isso. Às vezes se retirar é difícil, porque você pode
sem querer voltar pra essa situação de novo. Ou, de fato, não ter se retirado o suficiente. Eu, no caso, não me retirei o suficiente. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas papas na língua. Tipo assim, eu não fico fazendo joguinho. Quando eu quero. Eu vou lá, eu procuro, eu tenho contato, eu busco, eu quero ver a pessoa, eu faço a questão de ver a pessoa. Essa é uma pessoa que eu me retirei já em várias situações. Eu me afastei e eu deixei a pessoa viver a vida dela, viver os momentos da vida dela, as fases da vida dela. E de alguma maneira, sempre a gente se encontrava de novo. Nesses momentos que eu me retirava, eu sempre achava que era a última vez, que, tipo, tinha acabado e tudo mais. Aparentemente não, porque, enfim, até hoje essa pessoa, ela tem um papel importante na minha vida, até hoje eu olho pra essa pessoa e mexe comigo, até hoje eu lembro das coisas que eu vivi com essa pessoa. Ainda dói, ainda arrepia, ainda emociona de certa maneira, então não é algo fácil. E agora eu tô no momento de entender. Entendo, eu tô no processo pré-retirada ou não, porque eu tô no momento de entender se de fato eu mereço passar por esse tipo de situação e sentir o tipo de coisa que eu tô sentindo por uma pessoa que eu não tenho certeza se sente o mesmo. Então eu tô numa situação que eu tô tipo assim, será que eu mereço passar por essa humilhação? Será que eu mereço estar nessa posição que eu tô, tipo, por tanto tempo? Será que esse tanto tempo sem resposta não é uma resposta? Às vezes para pra pensar. Dependendo esse tanto tempo sem resposta é uma resposta, não é? Então não tá na hora de eu ir embora, sabe? Não tá na hora de eu me retirar. Só que é uma situação que, como eu falei aqui, tipo assim, é muito difícil pra mim pensar em me retirar dessa situação, porque é uma pessoa que eu tenho uma ligação muito forte, independente do tempo. As pessoas que sabem da história ao fundo, que na verdade eu acho que ninguém sabe, eu acho que só literalmente eu e a pessoa a gente sabe. A gente sabe o quão importante e de valor é essa história. Pelo menos eu sei. Se ele não sabe, eu tô sendo uma grande iludida aqui, mas enfim. É muito difícil você pensar em sair dessa situação em que você tem um carinho, uma ligação muito forte por uma pessoa. Porque parece que você vai sair e tirar todas as memórias, tirar todas as lembranças que você viveu naquele momento, naquele espaço com aquela pessoa. E não é assim que funciona. As memórias, elas vão estar sempre ali, com você. E elas doem. Você chega no final da noite, você fecha seus olhos e vem os flashbacks, vem as memórias, vem as lembranças e você se sente machucada, você sente que dói porque aquilo ali nunca mais vai voltar a ser da mesma maneira. E hoje em dia, agora, no momento que eu tô literalmente pensando se eu tô apegada a algo que de fato eu não sei, de fato, e por isso que eu tô apegada, porque eu não sei a resposta, porque eu não tenho uma resposta, ou se eu tô tão apegada às memórias que eu finjo que eu não sei a resposta. Eu tô nesse dilema. Porque, querendo ou não, eu sei o que eu vivi. E eu sei que o que eu vivo hoje em relação a essa pessoa é totalmente diferente ao que eu vivi há anos atrás com essa pessoa. Mas é muito difícil falar, não, agora eu vou embora. Agora eu não quero mais. Agora, ó, nunca mais, estou me retirando, estou saindo daqui, não quero mais saber, não quero mais contato. Porque é uma pessoa que ela mexeu muito comigo, ela me acrescentou muito, ela me ensinou muito, ela me fez sentir coisas que eu nunca senti antes por nenhuma outra pessoa. Então, e olha que eu nem namorei, gente. Eu nem namorei com essa pessoa, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de, tipo assim, da parada que foi. Eu nem namorei e foi uma pessoa que, tipo assim, mexeu muito mais comigo do que qualquer outra pessoa. Só que hoje, assim, eu sinto que eu posso estar só agarrada a memórias. E que, de fato, está na hora de eu ir embora e de me retirar. Só que é simplesmente muito difícil quando você tem tanta coisa ali presa a você. E você não consegue ir embora, você simplesmente não quer ir embora, porque você tá sempre na expectativa de que venha algo mais. E que, não, é só porque não é pra ser agora, mas já vai ser, já vem um sinal, já ele vem. E às vezes ele só não vem, às vezes ele só não te quer, às vezes é só o momento de você ir embora de fato e se afastar disso. E eita como dói. Só de falar isso pra vocês e pensar nesse processo de ir embora e de sair disso me dói porque eu realmente não sei se eu quero sair. Eu não sei se eu quero me retirar dessa situação, eu não sei se eu quero passar pela dor que eu sei de afirmar que não deu certo. Porque eu acho que a dor de se retirar de certas situações
também vem muito disso, porque quando você se retira, quando você se afasta e olha para aquela situação, é como se o seu cérebro fizesse assim: não deu certo. Você afirma, é uma afirmação pra você de que aquilo que você achou que fosse dar certo não deu. Só que algumas coisas realmente não vão dar certo. Não são pra dar certo, não são pra ser, não vão acontecer. E às vezes a gente fica gastando tanto tempo da nossa vida esperando sinais, esperando respostas. E será que a espera por uma resposta ou a dúvida já não é uma resposta? Às vezes eu me odeio tanto porque eu acabei de chegar numa conclusão absurda e eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer. Só pra vocês verem o quanto vocês vão se identificar comigo, porque eu tenho certeza que não é fácil pra ninguém se tirar de situações. Eu tô no momento agora que eu preciso me retirar de uma situação, claramente, como vocês podem ver, eu preciso me retirar. Só que eu não quero me retirar, só que eu vou me retirar, porque eu preciso me retirar. E isso eu não falo em relação também a só pessoas, mas também a situações, por exemplo, eu estava num ciclo na minha vida em que eu tava me alimentando muito mal, que eu não tava fazendo exercício nenhum, que eu tava só simplesmente olhando pro espelho, me apertando, me odiando, odiando vestir qualquer roupa, odiando sair de casa, odiando fazer coisa. Qualquer coisa da minha vida eu odiava porque eu não tava feliz com o meu corpo. Eu decidi me retirar dessa situação, desse momento meu, e agir, e movimentar. Então, você se retirar é você fazer um movimento em busca de uma melhor versão sua, ou de um melhor caminho, de uma melhor trajetória. Porque às vezes a gente está parado ali, no meio da nossa vida, no meio da nossa caminhada, esperando algo acontecer, ou esperando estar vivendo alguma coisa, e simplesmente aquilo ali tá querendo te espremer pra fora porque você não cabe mais ali. Tem vezes que você não cabe mais ali. E tá tudo bem ir embora. Na verdade, eu acho que é necessário, às vezes, você ir embora. É necessário você dar esse primeiro passo e é necessário você entender que você não tá abandonando ninguém. Você não tá deixando ninguém, você não tá fazendo isso. Você tá se escolhendo. E pra se escolher, você precisa ceder outras coisas. Você precisa pensar em você. E isso pode ter consequências, você pode se arrepender e você pode se sentir muito mal. Mas você se sentir mal não quer dizer que você fez a escolha errada. Só quer dizer que você fez uma escolha difícil. E escolhas difíceis a gente vai ter que fazer pelo resto da nossa vida. Pelo resto da nossa vida. As escolhas, elas são importantes. Escolher pra onde você quer seguir é importante. E entender o que você merece, o que você não merece é importante. Então, se retirar, sair dessas situações também é importante. Porque você pode estar se afastando de algo que você sempre quis. De algo que você achou que ia ser a melhor coisa do mundo. Mas não é. Ou não cabe mais a você. A sua vida nesse momento. E você pode ir embora. Não tem problema você ir embora. Mais uma vez, eu quero ler aqui trechos do livro Talvez a Sua Jornada Agora Seja Só Sobre Você. Eu peguei 3 textos, na verdade, aqui, que eu acho que ligam bem com a situação. E eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu só dar um jeito aqui, porque eu nunca consigo fazer isso de uma maneira boa. Se acostumar com o que machuca é pior do que sentir a dor de partir. Perceber que eu estava te soltando foi como se eu tivesse em queda livre. E eu não pude fazer muita coisa, porque eu já tinha feito muito e tudo o que tinha para ser feito era soltar. Eu fui caindo, caindo, caindo. Durante a queda foi difícil aceitar a realidade de que era melhor sentir o impacto do que continuar tentando te amar e me acostumar com esse atrito. Se acostumar com o que machuca é pior do que sentir a dor de partir. E eu fui partindo, partindo, me repartindo. Eu fui deixando pedaços de mim para trás e abraçando novas partes. Fui ressignificando os machucados para que eu me olhasse com mais afeto e menos trauma. E não adiantam conselhos, promessas, carinhos. Eu procurei acreditar que alguns lugares mantêm a gente parado, sem movimento, sabe? E te soltar, me pareceu, ser a melhor escolha. Porque cair também é movimento. Assim como partir, como seguir em frente, como continuar. E eu continuei. Na verdade, eu acho que eu não vou nem ler mais nenhum, porque eu acho que esse já diz muito sobre o que a gente conversou aqui. Essa foi a página 101 e 102 do livro
talvez a sua jornada agora seja só sobre você. Eu já falei sobre esse livro aqui com vocês, já mostrei trecho desse livro aqui pra vocês. Eu acho que é um livro que todo mundo que tá passando pela jornada do autoconhecimento, que tá se sentindo perdido, precisa ler esse livro. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Eu leio a todo momento. Sempre que eu tô precisando de um guia pra minha vida, pro meu próximo caminho, eu tô lendo esse livro. Então, eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler. E eu espero que vocês tenham entendido esse episódio, que vocês tenham se identificado. E se vocês se identificam com o que eu falei aqui, entendam que vocês não estão sozinhas com isso. E entendam que são escolhas difíceis, mas que são escolhas que às vezes elas precisam de fato ser tomadas. E que às vezes a gente realmente precisa se afastar de certas situações para nos conectar mais com nós mesmos e com a nossa melhor versão. Às vezes a gente precisa sair do parado, do sem movimento, para de fato continuar até o nosso destino final. E esse destino a gente só vai chegar se a gente se retirar de algum lugar, se a gente se movimentar. Então se movimenta. Sai da sua zona de conforto. Sai de ambientes que não te fazem mais bem. Sai de ambientes que você está completamente parada, estabilizada de uma maneira negativa e que não te acrescenta mais em nada. Não tem problema partir. Por mais que doa, não tem problema partir. E às vezes essa é a única coisa que a gente pode fazer por nós. Episódio pesado, hein? Episódio pesado e íntimo que só Jesus. Só nesse episódio aqui, Jesus amado. Eu espero que vocês tenham amado esse episódio. Eu confesso que eu gostei, foi um episódio sem roteiro, mas foi um episódio que eu falei a beça e que eu tô muito feliz com o resultado só de acabar assim. E, enfim, espero que você tenha... Eu espero que vocês tenham amado também e até o próximo episódio. Beijo!